história da Tanzânia é uma fascinante mistura de culturas, tradições e eventos que moldaram o país como o conhecemos hoje. Começamos na pré-história, no famoso sítio arqueológico da Garganta de Olduvai. Esse lugar é conhecido como berço da humanidade, porque forneceu algumas das evidências mais antigas da existência de hominídeos, os ancestrais dos seres humanos modernos. Aqui, em 1959, Mary e Louis Leakey descobriram o crânio de um hominídeo conhecido como Zinj, ou Homem Quebra-Nozes, que tem mais de 1,75 milhões de anos. O Homo habilis, a primeira espécie humana, ocupou essa área há aproximadamente 1,9 milhões de anos. Avançamos no tempo até o primeiro milênio depois de Cristo, quando os Bantus começaram a chegar à região da Tanzânia, vindos da África Ocidental e Central. Esses grupos trouxeram consigo novas técnicas agrícolas e pecuárias, o que permitiu o desenvolvimento de comunidades maiores e estáveis. Durante o século VIII, comerciantes e exploradores árabes chegaram à costa da Tanzânia, onde estabeleceram postos comerciais e se misturaram com as populações locais. O comércio de marfim, ouro e escravos foi um importante motor econômico na região e levou à formação de cidades-estado como Kilwa e Zanzibar. No século XV, os portugueses começaram a explorar a costa leste da África e, em 1505, tomaram controle de Zanzibar e outras cidades-estado costeiras. No entanto, seu domínio foi breve, porque em 1699 os omanes os expulsaram e estabeleceram seu próprio controle. O século XIX viu a chegada de exploradores e missionários europeus, como David Livingstone e Henry Morton Stanley. O interesse europeu na África desencadeou a Conferência de Berlim em 1884, onde as potências europeias dividiram a África entre si. Em 1886, a Alemanha e a Grã-Bretanha chegaram a um acordo para dividir seus interesses na África Oriental, e o território que agora é a Tanzânia se tornou parte da África Oriental Alemã. Depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, o território foi transferido para a Grã-Bretanha como mandato da Liga das Nações e passou a ser chamado de Tanganyika. Durante o período colonial britânico, infraestruturas foram construídas e um sistema educacional foi estabelecido. O movimento em direção à independência na África começou a crescer na década de 1950 e em 1961, Tanganyika se tornou um estado independente sob a liderança de Julius Nyerere, que adotou uma abordagem chamada Ujamaa, buscando construir uma sociedade igualitária e autossuficiente. Em 1964, Tanganyika se uniu à ilha de Zanzibar para formar a República Unida da Tanzânia, com Julius Nyerere como seu primeiro presidente. A nova nação enfrentou inúmeros desafios, incluindo a construção de uma identidade nacional unificada e a implementação de políticas econômicas e sociais eficazes. Apesar de seus esforços, a abordagem Ujamaa de Nyerere não teve o sucesso esperado, e na década de 1980, a Tanzânia enfrentou uma grave crise econômica. Em 1985, Nyerere renunciou voluntariamente à presidência e foi sucedido por Ali Hassan Mwinyi, que começou a implementar reformas econômicas e políticas para liberalizar a economia e permitir a participação do setor privado. Em 1995, a Tanzânia realizou suas primeiras eleições multipartidárias. Nos anos seguintes, continuou a ter um crescimento econômico constante, impulsionado em grande parte pelo investimento em infraestrutura, expansão da indústria do turismo e desenvolvimento dos setores agrícolas e de mineração. Atualmente, a Tanzânia continua enfrentando desafios em áreas como educação, assistência médica e combate à corrupção. No entanto, o país demonstrou uma notável capacidade de superar adversidades e lidar com problemas ao longo de sua história. Para entender como é a Tanzânia e a vida no país, também é necessário falar sobre suas leis. A poligamia é legal, mas o consentimento da primeira esposa é necessário antes que o homem possa se casar com outra mulher. É mais comum em comunidades rurais e em certos grupos étnicos e religiosos, como os Maasai. A pena de morte ainda é legal,
embora nenhuma execução tenha sido realizada desde 1994. Crimes que podem resultar na pena de morte incluem assassinato, traição e certos crimes relacionados a substâncias ilegais. A homossexualidade é ilegal. Relações sexuais entre pessoas do mesmo gênero podem ser punidas com penas de prisão que variam de 30 anos à prisão perpétua. Uma questão bastante angustiante é a da feitiçaria, que em algumas comunidades tanzanianas é vista como uma força maligna que causa infortúnios, doenças e mortes. Isso provoca a caça às bruxas, que até hoje continua existindo na Tanzânia e em outros países africanos. Começa com uma acusação, provocada por um evento inexplicável ou uma desgraça pessoal, como a morte de um membro da família, uma má colheita ou a perda de gado. Em seguida, os afetados procuram curandeiros tradicionais ou feiticeiros, que podem acusar alguém de ser bruxo, desencadeando marginalização, destruição de propriedades ou agressões físicas. O governo da Tanzânia promulgou leis para proteger os acusados de feitiçaria e processar aqueles que cometem atos de violência. Mas essas medidas legais têm sido difíceis de aplicar, especialmente em áreas rurais onde a crença na feitiçaria está profundamente enraizada. Quanto à fauna, o governo tanzaniano implementou leis rigorosas para proteger as diversas espécies e combater a caça furtiva e o tráfico de animais vivos. Os infratores podem enfrentar penas de prisão, multas ou confisco de bens. No entanto, a chamada caça de troféus, que é a caça de grandes animais como leões, elefantes, búfalos, gnus ou zebras, é legal se for obtida uma permissão especial da CITES e do governo. Esse tipo de caça é restrito na Tanzânia a espécimes machos que superaram certa idade de leões, elefantes, leopardos, búfalos, zebras, entre outros animais. A grande maioria das pessoas é contra essa prática de caça, considerando-a cruel e desnecessária. No entanto, também é importante conhecer a opinião de seus defensores, que argumentam que pode ser necessário controlar as populações de certas espécies para manter um equilíbrio ecológico. Segundo eles, em áreas onde os predadores naturais são escassos, a caça pode ajudar a controlar as populações de herbívoros e prevenir a superpopulação e a degradação do habitat. Além disso, argumentam que a caça de troféus pode gerar receitas para as comunidades locais e o governo, o que pode melhorar o padrão de vida e apoiar o desenvolvimento econômico, além de prevenir a caça furtiva. Viajar para a Tanzânia pode ser uma experiência inesquecível, mas se você pretende fazer isso, é importante estar bem preparado e levar em consideração certas dicas para aproveitar ao máximo a sua viagem. A melhor época para visitar a Tanzânia varia de acordo com os seus interesses. A estação seca é de junho a outubro e é recomendada para safaris e observação de animais, enquanto a estação chuvosa de novembro a maio é melhor para ver paisagens verdes e observar aves migratórias. Se você planeja escalar o Kilimanjaro, evite a estação chuvosa. Os tanzanianos são amigáveis e hospitaleiros, mas é importante respeitar seus costumes e tradições. Vista-se de maneira modesta e evite demonstrações de afeto em público, especialmente em áreas rurais e na costa, onde a população é majoritariamente muçulmana. Aprender algumas palavras em Swahili é importante e vai gerar simpatia entre os tanzanianos. Olá é jambo, obrigado é asante e como você está é habari gani. É muito importante ser vacinado contra hepatite A e febre tifoide. O animal que causa o maior número de mortes humanas na Tanzânia e em grande parte da África é o mosquito, que é o principal transmissor da malária, uma doença parasitária potencialmente fatal. Algumas medidas para evitar essa doença são o uso de repelentes de mosquitos que contenham pelo menos 30% de DEET, além da colocação de mosquiteiros ao redor das camas, o uso de roupas de manga comprida e calças compridas, especialmente ao anoitecer e ao amanhecer, e o uso de medicamentos antimaláricos antes, durante e depois da viagem. A dengue, a doença do sono e a chikungunya também existem na Tanzânia. Portanto, é especialmente importante se proteger contra mosquitos.
A Tanzânia é um país relativamente seguro, mas é sempre importante tomar precauções. Mantenha seus objetos de valor seguros e evite andar sozinho à noite em áreas desconhecidas. Siga as instruções dos guias durante os safaris e respeite as regras dos parques nacionais para garantir sua segurança. Em cidades como Dar es Salaam, é importante ser cauteloso, não aceitar ofertas de táxi sem licença e não andar sozinho à noite em lugares isolados ou em praias. Não carregue objetos valiosos ou grandes quantidades de dinheiro em espécie. Em geral, ouça o seu guia e siga suas orientações, porque ele vai conhecer os riscos locais. Quanto a dirigir, eu não recomendaria se você não tem experiência em viajar para países africanos. Mas se você for fazê-lo, seja muito cauteloso, porque as estradas não são como a de países mais desenvolvidos. Quanto aos safaris, que em Swahili significa viagem, geralmente são seguros, especialmente se você estiver em uma viagem organizada com uma empresa experiente, embora também seja importante conhecer certas orientações. O vestuário é essencial. Utilize roupas nas cores caqui, marrom ou verde, que se misturam ao ambiente. Botas altas fechadas e meias longas, com camisa ou camiseta de manga comprida, e calças compridas para se proteger de mosquitos ou possíveis picadas de cobras. Também é aconselhável utilizar um chapéu para se proteger do sol e evitar usar perfume que pode assustar os animais. Tenha em mente que os safaris geralmente começam muito cedo e pode estar frio, então uma boa opção é levar várias camadas de roupas que você pode mudar ao longo do dia. Não saia do veículo. Você não pode saber se um animal vai aparecer de repente. Embora haja algumas áreas onde o guia vai dizer que é seguro caminhar ou sair. Sobre os safaris a pé, que são melhores para se aproximar dos animais, não caminhe sem um guia, não fale alto e não corra, porque você pode ser confundido com uma presa. Em rios e lagos, evite entrar na água, a menos que você esteja absolutamente certo de que não existem hipopótamos ou crocodilos. Os animais estão acostumados aos veículos e às pessoas dentro deles, mas não coloque nada para fora da janela, como uma câmera ou bastão de selfie, porque isso pode chamar a atenção. No caso de ter janelas, esteja ciente de que babuínos podem tentar entrar ou pegar coisas. Se você estiver com guias, que podem ser 1, 2 ou mais, geralmente têm experiência e agem com calma, sabendo o que fazer. Se for um safari que você dirige por conta própria, dirija devagar e preste atenção aos animais que possam estar nas estradas, especialmente na estação chuvosa, quando existe grama alta. É valioso conhecer o caso dos elefantes que às vezes ficam no caminho. Se isso acontecer, a orientação geral é desligar o motor, porque o animal pode interpretar o barulho ou o movimento em sua direção como um desafio. Se um elefante levantar uma pata, não entre em pânico. Esses animais têm terminações nervosas nas patas que os permitem captar vibrações, então provavelmente não está fazendo isso para esmagar o veículo. Muitas vezes os elefantes fingem atacar, mas depois recuam. Como estão acostumados com a presença de veículos e humanos, podem identificar guias específicos que frequentemente participam de safaris. O maior sinal de alerta para saber se um elefante é perigoso é o seu nível de irritação. Se a orelha de um elefante estiver se movendo, provavelmente está calmo, mas se estiver aberta, está irritado e pode atacar. Quando o elefante coloca as orelhas para trás, presas para cima e tromba enrolada, é ainda mais perigoso. Nesses casos, não existe uma orientação específica a seguir, porque os elefantes são imprevisíveis nesse estado. E com essas orientações você conheceu uma grande parte da Tanzânia e está preparado para viajar para esse extraordinário país.